Olá, pessoal, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Então, nós vamos hoje estudar um pouco sobre divisibilidade, múltiplos e divisores, né? Então, o primeiro tópico que a gente vai falar é exatamente sobre divisibilidade, né? O que quer dizer divisibilidade? Uma coisa ser divisível por outra, certo? Então, só vai ter os critérios, né? Se a gente conseguir dividir uma coisa, um número por outro, né? Então, um número natural A, que eu estou colocando uma letra, que é um número qualquer, ele é divisível por um número natural B, que não pode ser zero. Nunca podemos dividir por zero, porque quando a gente dividir por zero, não há divisão. Só há divisão quando a gente pode dividir. E se a gente vai dividir por zero, a gente não vai ter a divisão, porque é zero. Eu tenho uns 5 reais e eu vou dividir com 0 pessoas. Eu não vou dividir com ninguém, eu vou ficar com os 5 reais, então não vai ocorrer a divisão, certo? Então, quando o resultado dessa divisão é igual a zero, quando A dividido por B é igual a zero, nós dizemos que A é um múltiplo de B. Ou seja, se eu dividir 15 por 5, vai dar 3. E o resto dessa divisão, o resultado final, vai dar zero. Então, foi uma conta que a gente disse que é exata. Ou seja, que foi divisível. A gente disse que 15 é divisível por 3. Então, 3 ou 15 é um múltiplo de 3, certo? Quando é divisível, é porque também é múltiplo, certo? Então, vamos ver uma perguntinha aí que a professora vai fazer. A pergunta é: 125 é divisível por 3? Então, a gente tem que identificar primeiro o segundo número, né? Que a gente chama de divisor, que é o primeiro dividendo, o segundo é divisor. O segundo número, ele é um número divisível ou diferente de zero? Aí, se for, você pode começar a divisão. Se for zero, a gente diz que essa divisão não pode ser efetuada, certo? Então, o que a gente vai fazer? Para saber se esse número é divisível por 3, se 125 é divisível por 3, eu tenho que dividir. 125 dividido por 3. Quando a gente tem uma divisão, a gente tem que fazer a tabuada, né? Na tabuada de 3, tem alguém... Se eu começasse do primeiro número lá, deixa eu só pegar um lapisinho aqui. Se eu pegasse o número 1, na tabuada, quando você faz lá, 3 vezes 1 dá 3, né? Então, vai dar para ser um número, porque quando você quer um número para dar o resultado lá, tem que ser um número menor ou igual, né? Só que o 1 não dá nem para dividir por 3, não posso começar pelo 1. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o número 12. Aí, você vai para a tabuada, 3 vezes 1, 3, 3 vezes 2 é 6, 3 vezes 3 é 9 e 3 vezes 4 é 12. Então, a gente já sabe que vai dar 4. Deixa eu apagar e vamos acompanhar pelo computador. Então, 3 vezes 4 vai dar 12. Então, 12 que tira 12, não sobra nada, né? Só que ainda a gente tem o número 5 lá em cima, que a gente usou o 12, mas falta usar o 5. Aí a gente diz que baixa o 5, né? Vamos baixar o próximo número. Quem é o próximo número? O 5. Aí você vai para a tabuada de novo. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 6 já passou de 5, então não vai servir o 6, vai ter que ser o número anterior. Então, a gente vai multiplicar 3 vezes 1. 3 vezes 1 dá 3. Quando a gente subtrai aí, ó, 5 que tira 3, dá 2. Então, pessoal, essa divisão deu exata. O resultado final foi 0? Não, o resultado final foi 2. Então, podemos dizer que 125 é múltiplo de 3? Não, não é? 125 não é múltiplo de 3, porque a gente não teve uma divisão exata, certo? Ela deu uma divisão inexata, certo? Então, o número 125 não é divisível por 3. Vamos continuar. Aí a professora vai fazer outra perguntinha. 735 é divisível por 5? Aí o que eu vou fazer?
vou fazer a divisão. Começo 735 dividido por 5. Aí, o que acontece? Eu vou começar pelo número 7. Na tabuada de 5, quem que dá mais perto de 7? 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 10 já passou de 7, então tem que ser a anterior. Então, se 5 vezes 2 é 10 e 10 passou, então eu vou fazer 5 vezes 1. 5 vezes 1 dá 5. Aí eu pego e subtraio. 7 que tira 5, 2. E aí vou baixar o próximo número, que é o número 3. Lembre-se que eu comecei do 7, né? Depois do 7 vem o 3. Ficou que número agora? 23. Aí eu vou lá na tabuada. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 5, 25. Opa, cheguei, né? Tem um número que é 23, só que eu já passei de 23, então não vai servir o 23 para mim, vai servir o anterior, que é quem? 20. E eu multipliquei por quanto? Por 4. Então, eu vou colocar lá 5 vezes 4, vai dar 20. 23, que eu tiro 20, ou então 20, para chegar em 23, 20, 21, 22, 23, faltam 3, né? Então, eu observo que ainda tem um número para baixar, né? Que eu baixei o 7, eu comecei pelo 7, depois, ó, comecei pelo 7 aqui, depois baixei o 3 e agora eu vou baixar o 5. Então, eu tenho na tabuada de 5, quem é que dá mais perto de 35 ou 35? Se a gente continuar aqui, né, ó. 5 vezes 6 dá 30. 5 vezes 7 dá 35. Oi, chegou! Então, a gente tem aqui, ó, o resultado vai ser multiplicado por 7, vai dar 35, e quando a gente tirar 35 de 35, não sobra nada. Então, o que foi que aconteceu com essa nossa divisão, né? Essa nossa divisão agora, ela deu exata, né? A gente disse que deu uma divisão exata. Então, vamos lá. Ela é exata, então, se ela é exata, o número 735 é divisível por 5. Ou então, podemos dizer que 735 é um múltiplo de 5, porque ele foi divisível por 5. Continuando. Agora vem o que a gente chama de critério de divisibilidade. Então, pessoal, você viu que a gente, para saber se o número é divisível por outro, a gente teve que fazer as divisões, não é? Imagine se for um número muito grande, ou então se tiver vários números para fazer isso. Aí surgiram, né? Criaram os critérios de divisibilidade. Mas o que é isso, professora? Os critérios de divisibilidade são umas regrinhas que servem para dividir alguns números. Por exemplo, umas regrinhas para dividir por 2, regrinhas para dividir por 3, por 5, entendeu? Então, são regras. Ah, como assim regras? Regras, você vai usar essa regra. Se você usar essa regra para um critério de divisibilidade, por exemplo, por 2, você não precisa fazer a divisão. Não precisa fazer porque a regrinha serve. Ou seja, se eu disser tal número é divisível por 2 quando acontecer isso, isso e isso. Então, se acontecer isso, isso e isso, você não precisa fazer a divisão. Você só vai seguir a regra. E aí, vai ser bem mais fácil, porque você não vai fazer a divisão, certo? Então, vamos lá. Vamos conhecer uma maneira prática de verificar se um número natural é divisível por outro, né? Então, o primeiro critério de divisibilidade, a gente tem a divisibilidade por 2. Quando será que o número é divisível por 2? A professora vai dizer aí para vocês, ó lá. O número será divisível por 2 se terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. E quando o número termina em 0, 2, 4, 6 ou 8, nada mais é do que ser um número par. Então, todo número par vai ser divisível por 2. Ah, professora, então eu coloquei lá 10.428. Ah, 10.428 dá para dividir por 2? É divisível por 2? Precisa fazer essa conta de 10.428 dividido por 2?
Não. Se você aprender os critérios de divisibilidade, você vai observar que 10.428 termina em 8 e 8 é par. Então, esse número 10.428 é par e todo número par é divisível por 2. Então, já poderia dizer, é divisível, sem precisar fazer a conta, certo? Vamos lá, continuar. Então, veja. 7.206 é divisível por 2. Então, um exemplo que eu estou colocando, eu estou afirmando, né, que ele é divisível por 2, né? Por que é divisível por 2? Porque se você perceber, 7.206, ele termina em que número? No número 6. E o número 6 é um número o quê? É um número par. Então, 7.206 é um número par. Se ele é um número par, ele é divisível por 2. Outro exemplo, 5.483 não é divisível por 2. Por que não é divisível por 2? Se você analisar, esse número 5.483 termina em que número? Termina no número 3. E o número 3 é par ou é ímpar? O número 3 é ímpar. Então, essa regra só vale se o número for par. Quando é ímpar, não divide, certo? Continuando. Nós vamos para outro critério, é o critério de divisibilidade por 3. E aí a professora vai dizer para vocês o quê? Qual é a regrinha? Um número será divisível por 3 quando a soma dos seus algarismos for um número divisível por 3. Ah, professora, como assim? Ah, eu tenho um número lá, né? 125, como foi o primeiro exemplo. Se você somar, né? A gente viu lá. No primeiro exemplo, 125 dividido por 3. Aí, o que você ia fazer? Não precisava fazer a conta. Você ia pegar lá. Ó, deixa eu só pegar uma canetinha aqui. 120. Oh, Jesus. 125. Você ia somar os algarismos, ó. Se você somar 1 mais 2, 3. 3 mais 5... 8. Quando a soma dos seus algarismos for um número divisível por 3. Esse número 8 divide por 3. Aí você vai na tabuada. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. Já passou do 8, né? Então, esse número não divide por 3, porque não deu um número divisível por 3 quando você somou os algarismos. Presta atenção, pessoal, que tem que somar os algarismos para que dê o resultado, né? Divisível por 3 ou não. Vamos ver alguns exemplos. Vamos verificar se 7.209 é divisível por 3. Então, para saber se esse número é divisível por 3, qual foi a regrinha do critério de divisibilidade por 3? Eu tenho que somar os algarismos deste número e ver se dá para dividir por 3. Então, vamos lá. 7 mais 0 mais 9 mais 2, né? Eu coloquei, deixa eu ver, se eu coloquei na ordem errada, eu coloquei o 2 depois, né? Não sei por que eu fiz essa bananada aí. Seria 7 mais 2 mais 0 mais 9, né? Mas a ordem dos fatores não altera a soma, né? 7 mais 2, 9, 9 mais 9, 18, certo? 18 dá para dividir por 3? Dá. Se você for lá na tabuada de 3, ó, 3 vezes 1, 3, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 4, 12, 3 vezes 5, 15, 3 vezes 6, 18. Então, dá para dividir por 6. 6 vezes 3 dá 18. Então, nós dizemos que 7.209 é divisível por 3, certo? Outro exemplo, vamos verificar se 6.413 é divisível por 3. Então, 6.413 só vai ser divisível por 3 se quando a gente somar 6 mais 4 mais 1 mais 3 der um número da tabuada de 3. 6 mais 4, 10. 10 mais 1, 11. 11 mais 3, 14.
Vamos lá na tabuada de 3. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15. 15 já é maior do que 14, então vai ser 14 divisível por 3? Não, então vamos apagar aqui e vamos ver, né? Deu 14 e 14 não é divisível por 3, então 6.413 não é divisível por 3, certo? Continuando, vamos para o próximo critério de divisibilidade, é a divisibilidade por 4. Aí a professora vai explicar quando é que o número é divisível por 4, né? Olha a regrinha que ela fala aí, ó. O número será divisível por 4 quando terminar em 00, ou seja, 400, 500, 600, 800, 900, 1.200, todos que terminarem em 00, ou quando o número formado por dois algarismos da direita for divisível, pelos dois últimos algarismos da direita, for divisível por 4, certo? Tá meio confuso, né? Eu li meio que errado, vou ler novamente. O número será divisível por 4, o primeiro exemplo, primeiro caso, se terminar em 00. Se isso não acontecer, você vai ter que analisar o outro tipo, né? Que pode ser de duas maneiras, ou quando termina em 00, ou quando o número formado por seus dois últimos algarismos da direita for divisível por 4. Por exemplo, vou dar um exemplo só para a gente, ó, 420. Aí você vai analisar primeiro. Esse número termina em 00? Não, terminou em 0, mas tinha que ser 2 zeros. Ah, então pronto, tá descartado. Não é divisível por 4. Não é assim, pessoal. Você tem que cumprir as duas regras. As duas regras, a primeira regra não foi cumprida, mas se a segunda for cumprida, esse número vai ser divisível por 4. Então, o que foi que ele falou? Quando o número formado por seus dois últimos algarismos da direita, é exatamente os dois últimos que eu marquei aqui, ó. Os dois últimos do lado direito, for um número divisível por 4. Que número formamos quando a gente pegou os dois últimos algarismos da direita? Formamos o número 20. E o número 20 dá para dividir por 4? Se você observar, dá, porque 20 dividido por 4 dá quanto? Dá 5. 5 vezes 4, 20. Então, 420 vai dar para dividir por 4, certo? Então, tem que seguir essas duas regrinhas. Vamos ver alguns exemplos. 500 é divisível por 4? Sim. Por quê? Porque termina em 00. Já cumpriu a primeira regra, pronto, já é divisível por 4. Não preciso olhar se os dois últimos algarismos da direita é divisível por 4, certo? Vamos ver outro exemplo. 1380 é divisível por 4? É. Por quê? Pois 80 é divisível por 4. Se você pegar lá, ó, você pegar os dois últimos números, é 00? É 00? Não. Mas se você pegar os dois últimos algarismos da direita, é o número 80. 80 divide por 4, vamos ver, né? Só para confirmar. Espera ainda que eu peguei o lápis errado. A gente começa pelo número 8. Na tabuada de 4, 4 vezes 2 dá 8. 8 que tira 8 dá 0. Na tabuada de 4, quem que dá 0? O próprio 0, porque 4 vezes 0 é 0. Então, deu para dividir? Deu exata? Deu. Então, qual é o resultado? 20, certo? Então, por isso que o número 1380 é divisível por 4. Se a gente for olhar, 4.526 não é divisível por 4. Nós poderíamos ver os dois casos, né? Termina em 00? Não. Os dois últimos algarismos da direita é um número divisível por 4. Aí você vai olhar que os dois últimos algarismos é o número, forma que número? O número 26. E na tabuada de 4, tem alguém que dê 26?
4 vezes 1, 4, 4 vezes 2, 8, 4 vezes 3, 12, 4 vezes 4, 16, 4 vezes 5, 20, 4 vezes 6, 24, 4 vezes 7, 28. Chegou em 26? Não, passou de 26 e não deu o resultado. Então, esse número não é divisível por 4. Continuando. Critérios de divisibilidade por 5. Então, a gente vai ver se o número é divisível por 5. Qual é o critério? A professora vai falar para vocês, olha lá, a regrinha que ela vai dar. O número vai ser divisível por 5 quando terminar em 0 ou 5. Como assim, professora? O último número, o último algarismo desse número ou é 0 ou é 5. Se o último algarismo ou é 0 ou é 5, esse número será divisível por 5. Muito simples, né? Então, 42.120 é divisível por 5? É. Por quê? Pois termina em 0. Terminou em 0, é divisível por 5. Terminou em 5, é divisível por 5. Certo? 6.045. Terminou em quanto? Em 5. Se terminou em 5, é divisível por 5. Terminou em 0, terminou em 5, é divisível por 5. 21.237 não é divisível por 5, pois não termina nem em 0, nem em 5, termina em 7. Só é divisível por 5 se terminar ou em 0 ou em 5, certo? Então, nós temos que aprender esses critérios para poder ser bem mais simples a nossa resposta em relação às divisibilidades. Se agora a gente tiver um número divisível por 6, quando é que o número vai ser divisível por 6? A professora vai dizer para vocês. O número será divisível por 6 quando for divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Aí, na divisibilidade por 6, você vai ter que lembrar o que a gente aprendeu lá na divisibilidade por 2 e na divisibilidade por 3, certo? Então, o número será divisível por 6 quando for divisível por 2. E quando é que o número é divisível por 2 mesmo? O número é divisível por 2 quando ele for um número par. E quando é que o número é par mesmo? O número é par quando termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. Ou seja, se for um número par. E quando é que ele é divisível por 3? E o número será divisível por 3 quando a soma dos seus algarismos for um número divisível por 3. Ou seja, você vai somar os algarismos que formam aquele número e o resultado tem que ser um número que divida por 3. Certo? Então, vamos lá. 3.624 é divisível por 6. Aí, tá perguntando, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente primeiro tem que saber se ele é par. 3.624 é par. Ah, professora, como é que eu vou saber se ele é par? Analise o último algarismo desse número. Quem é o último algarismo que aparece nesse número? O número 4. O algarismo 4, desculpa. 4. 4 é par? É. Então, esse número 3.624 é divisível por 2. Aí, para saber se ele é divisível por 2, pois termina em 4 e 4 é par. Para saber se ele é divisível por 3, eu vou ter que somar 3 mais 6 mais 2 mais 4. 3 mais 6, 9, 9 mais 2, 11, 11 mais 4, 15. 15 dá para dividir por 3, porque para dividir por 2 a gente já viu que dá. Agora eu tenho que saber se é para divisível por 3. Para ser divisível por 3, eu tenho que somar os algarismos deste número e ver se dá um número divisível por 3. Deu o número 15. 15 divide por 3, divide. Então, esse número será divisível por 3, certo? 3.624 vai ser divisível por 3. E aí, a gente vê que ele é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Então, esse número 3.624 será divisível por
6, já que ele é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo, certo? Vamos continuar. Divisibilidade por 9. Quando é que o número vai ser divisível por 9? O número será divisível por 9 quando a soma dos seus algarismos for um múltiplo de 9. Ou seja, a gente vai. Você lembra aquela regrinha do 3, que a gente somava os algarismos? A gente vai fazer a mesma coisa agora, só que na regrinha do 3 tem que ser divisível por 3, na regrinha do 9 tem que ser divisível por 9, certo? Então, olha lá o que a professora vai falar. O número é divisível por 9 quando a soma dos seus algarismos for um número divisível por 9, certo? Soma todos os algarismos e o resultado é um número divisível por 9. Vamos ver um exemplo. 28.314 é divisível por 9. Por que será divisível por 9? Porque se você somar o 2 mais o 8 mais o 3... mais 1, mais o 4, vai dar 2 mais 8, 10, 10 mais 3, 13, 13 mais 1, 14, 14 mais 4 dá 18. E o número 18 dá para dividir por 9, porque 9 vezes 1, 9, 9 vezes 2, 18. Então, ele é um número divisível por 9, o número 18. Se 18 é divisível por 9, não preciso me preocupar. Do 28.314 também será divisível por 9. Outro exemplo. 27.319 não é divisível por 9. Por quê? Se você somar os algarismos do número 27.319, que é 2 mais 7, 9, 9 mais 3 é 11, 11 mais 1, 12, ainda 9 mais 9, 10, 12, né? 7, 3, 10, 12, mais 1, 13, eu acabei somando errado. 13 mais 9, 22. Se você procurar na tabuada de 9, vamos ver se tem 22. 9 vezes 1, 9. 9 vezes 2, 18. 9 vezes 3, 27. Então, já pulei de 18 para 27. Então, na tabuada de 9 não tem 22. Então, o número 22 não é divisível por 9. Então, o que que acontece? Não, esse número não será divisível por 9. 27.319 não será divisível por 9. Continuando. Divisibilidade por 10. Quando é que o número vai ser divisível por 10? A professora vai dizer aí para vocês, né? O número é divisível por 10 quando ele terminar em 0. Muito simples. Terminou em 0, é divisível por 10. Não precisa fazer a conta, certo? Então, vamos lá. 11.500 é divisível por 10? É, porque terminou em quem? Em 0. Terminou até em 2 zeros, né? 0, 0, né? Mas só precisa ser em 1 zero. Terminou em 0, já é divisível por 10. 4.203 não é divisível por 10. Por quê? Porque terminou em que número? No número 3. E o número 3 é divisível por... O número 3 não é 0. Tinha que ser 0 para ser divisível por 10. Tinha que terminar em 0, né? Terminou foi em 3. O 0 vem depois, né? Tem que ser o último algarismo 0. O penúltimo foi 0, mas aí não serve. Tem que ser o último número 0, certo? E a gente termina essa parte de critérios de divisibilidade. Então, pessoal, a gente tem que decorar ou aprender. É melhor aprender, né? Os critérios, porque fica bem mais fácil para a gente. Imagine a gente ter que fazer todas essas cálculos que eu passei para vocês nos exemplos para saber se um número é divisível ou não por outro. Seria bem mais complicado, né? Então, os critérios nos ajudam a fazer, não fazer o cálculo, mas descobrir se o número é divisível ou não. Então, vocês podem copiar, né? O que a professora tá copiando, vocês colocam aqui em continuidade. A divisibilidade por 10, aí tem 2 pontos, né? Aí você copia o que a professorinha tá dizendo aqui, certo? Acabou voltando. E assim, vocês podem copiar no caderno e me enviarem, certo? Eu estou aguardando.